Olá pessoal, como eu havia falado para vocês, eu vou falar um pouco aqui do terminal e aí de alguns comandos do terminal, porque a gente é muito acostumado, né, a usar a interface gráfica, que não era uma realidade para mim. Acho que até o ano de 96 por aí, eu acho, 95, 96. Eu só utilizava a linha de comando porque a interface gráfica do Windows, né, pelo menos quando eu estava lá em Recife, foi uma novidade para a gente. Na época, a gente trabalhava com o DOS, né, que é o sistema operacional da Microsoft, e aí tudo era na linha de comando, né? Você tinha aplicativos também, aplicação de editor de textos, né? E que era o WordStar, você tinha o Lotus 123, que era planilha eletrônica. Então essa realidade de programas com interface gráfica, ela apareceu depois, pelo menos para mim, na realidade de Recife, né? Quando eu experimentei pela primeira vez a interface gráfica, que era assim que a gente chamava, né? Porque o sistema operacional, né, que era utilizado nos computadores era o DOS, né? O Disk Operational System da Microsoft, é chamado MS Microsoft DOS. E aí o Windows, a gente instalava o Windows no computador, e aí a partir da linha de comando do DOS, você digitava o Win, WIN, e pressionava Enter, é aí que aparecia a parte gráfica. Isso aí, além de ser uma história, é também interessante para saber e o que é que está por trás disso. Ora, eu digitava uma linha de comando primeiro e depois aparecia a parte gráfica. Isso quer dizer que aqueles comandos que eu realizava na linha, né, por linha, ordenar, para criar um diretório, como a gente chamava, né, directory, não era folder, pasta, que a gente chamava na época, ele aparecia de forma gráfica lá no Windows, né, no chamado gerenciador de arquivos. Hoje é o Explorer, né, onde vocês veem os arquivos no Windows. Tem o Files lá no Ubuntu, e aí tem o Finder no macOS, né? A gente tem esses lugares onde a gente mexe nos arquivos, arrasta os arquivos, tudo de maneira gráfica. Então, essa coisa de arrastar, soltar, né? De criar as coisas graficamente foi uma novidade. Então, assim, isso acontece hoje que a normalização, né, dos sistemas operacionais, claro, ao longo dos anos, foi cada vez mais essa parte gráfica a ser desenvolvida. Então, hoje, quando as pessoas começam a trabalhar, elas já se deparam com a interface gráfica. Então a questão se inverteu. A gente tem a interface gráfica e a linha de comando é algo que ainda existe, claro, porque todo sistema operacional ele vai ter um lugar para você fazer as suas linhas de comando. Isso é, se você quiser realizar operações no gerenciamento de arquivos, né, do sistema operacional, como um exemplo, gerenciamento de arquivos, de diretórios, que são as pastas, você pode fazer tudo na parte gráfica, mas também você faz tudo isso na linha de comando. O que é que acontece? Quando você está entrando no mundo da programação, as linhas de comando, elas passam a ser algo comum na sua vida, porque à medida que você escreve os códigos, né, você vai utilizar uma maneira um pouco mais ágil de poder ver o resultado dos códigos, então você geralmente utiliza o terminal. E muitos dos pacotes, muitas das aplicações, né, que a gente instala e tudo é via linha de comando, via utilitários, ou seja, programas que vão te auxiliar, né, em forma de linha de comando. Então é interessante que a gente saiba pelo menos o básico dos comandos, tá? E aí eu vou dar um exemplo agora que é relacionado a os comandos do Linux. Então a gente tem os terminais no Windows também, que são o terminal do PowerShell, né, que é um pouco mais recente, e a Command Line, que é praticamente a mesma que eu usava naquele tempo lá nos anos 90. Então, só com algumas adaptações, melhorias, mas esses aplicativos de linha de comando, eles existem, né? Então, nessa máquina aqui, eu tenho uma maneira de fazer as duas coisas, porque eu tenho o Windows, e aí no Windows eu posso usar os comandos do PowerShell, né, que é o, o terminal, né, que está com o shell instalado.
em linha de comando do Windows. Posso usar o CMD ou o command line do Windows também. Você tem esses dois. E eu posso abrir aqui o meu utilitário do Linux, que é, no caso, da WSL, que é um Linux incluído dentro do Windows. Se você não tem ainda, você pode instalar ele também. E geralmente, quando eu estou usando as máquinas Windows e eu estou no desenvolvimento, eu uso esse formato. Eu pego a WSL e aí no meu ambiente de desenvolvimento, no Visual Studio, por exemplo, eu tenho, né, a minha estrutura quando eu estou fazendo os programas, e o meu terminal geralmente é um WSL, ou seja, um terminal Linux que está dentro do Windows. Então agora eu vou apresentar para vocês alguns comandos do Linux, e aí na sequência eu vou fazer também os comandos para o Windows, como é que a gente faz as coisas no PowerShell, né? E eu vou usar uma máquina virtual, porque essa máquina aqui ela é o Windows, eu tenho o WSL, e aí para fazer o exemplo no Mac, eu vou abrir uma máquina virtual no Mac, né? Uma máquina virtual que eu tenho criada aqui, mas que é o mesmo efeito. Se você tem Mac, praticamente é a mesma coisa. Eu vou abrir a máquina virtual para você, não vai fazer muita diferença. Então essa sequência agora vai ser a sequência do Linux. Para mostrar a vocês que não é bicho de sete cabeças, tá até aqui a primeira pergunta, né? O que é o terminal? Eu já tinha colocado aqui. Se você observar o Ubuntu, que é a distribuição Linux mais famosa, é uma das mais famosas, melhor falando, eu não quero entrar em briga com ninguém aqui. Algumas coisas estão em sueco aqui, gente, porque meu computador, eu tô aqui na Suécia, então algumas pesquisas estão, mas não dei atenção a isso. Eu peguei em português aqui, para mostrar para vocês que não é bicho de sete cabeças, porque até mesmo o Ubuntu, né, que é uma distribuição Linux da empresa Canonical, ele fala, ó, o terminal não é um bicho de sete cabeças. Então eu vou clicar aqui nesse primeiro, nessa primeira opção. Se você vê, ele é terminal aqui, né, e aí ele mostra que é a versão PTBR, tá? Se você já sabe ler inglês, pode pegar inglês também e tá ótimo, tá? Então aqui, ó, na própria ajuda, help.ubuntu, ele fala, trabalhar com a linha de comando não é uma tarefa tão assustadora quanto você pensa, realmente não é. E aí ele explica, né? Não há nenhum conhecimento especial necessário para usar a linha de comando, porque é um programa como qualquer outro, né? Quem está dizendo aqui ó, não sou eu, é Canonical, é o Ubuntu. E aí a maioria das coisas no Linux podem ser feitas usando a linha de comando, embora haja ferramentas gráficas para a maioria dos programas. Às vezes eles não são suficientes. Aí é que a linha de comando fica útil, né? Ela vai dar uma agilidade. Eu posso dizer a você está começando agora, não é muito íntimo da linha de comando, mas é quase um caminho sem volta. Quando você aprender a usar a linha de comando, vai ver que é muito mais rápido fazer as coisas, e com a prática vai ficar bem mais fácil. Então, aqui ele está explicando, né, para abrir o console aqui do terminal do Ubuntu. Na verdade, eu vou usar diretamente o terminal do que eu tenho aqui, né, no Ubuntu no meu Windows. Então, eu posso abrir aqui esse Ubuntu, né, versão 22.4. E aí, quando eu abro esse terminalzinho aqui, ele, né, abre aqui o terminal na minha máquina local, né? E aí ele está dizendo que é um Ubuntu. E aí, qual é a primeira coisa que aparece, né? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho para vocês aqui, deve ficar melhor. Talvez não aumente tanto assim, para também não atrapalhar a leitura da tela de trás. Deixa eu arrumar aqui. Então, se você perceber, a gente tem já uma lista de comandos aqui, né? Que o Ajuda mostra, que é ls, mkdir, cd. Então a primeira coisa, né, que você pode se deparar e achar estranho é isso aqui. Ó. Ele tem o nome do meu usuário local aqui e aqui o nome do meu computador. E esse arroba está dizendo, né, eu tô nesse usuário aqui, Charles B, dentro desse computador. E esse tio aqui, ele geralmente é usado para dizer que eu estou no meu diretório home, no meu diretório de usuário. Então, esse comando ele não está aqui na lista, mas tem um comando interessante que é o pwd, e esse comando ele vai mostrar para você o caminho que você está nesse momento, né? Quando eu faço isso, ele diz, ó, no Linux aqui os caminhos são divididos desse jeito, você tem os mapeamentos, né, para os diretórios, começando com o barra. E aí você tem esse diretório home, que geralmente é o diretório onde ficam as pastas principais dos usuários. E aqui eu tenho home Charles B, é o meu diretório, né?
E aí eu posso, a partir desse diretório, criar outros diretórios, listar. E aí, por exemplo, eu posso chegar aqui nessa lista aqui do lado e ver que o comando mkdir aqui que ele mostra, né? Ele cria um diretório. Olha lá. Então, o comando mkdir. Aí significa o que é isso? Make directory ou make dir, tá aqui em maiúsculo. Quer dizer, fazer diretório, criar diretório, né? E a gente utilizando o inglês aqui. Então, esse comando ele vai servir para que você crie um diretório novo. Então, eu posso fazer isso aqui, né? Mostrando a vocês mais uma vez que eu estou aqui dentro do meu diretório raiz. E se eu agora crio um diretório, né, eu posso usar o comando direto mkdir. Eu também posso usar um help aqui de cada comando. Se eu colocar o comando e traço help, ele vai me mostrar o que é que o comando faz. É uma ajuda, né, que você tem, é um help. E aí em forma de texto também, claro que a gente aqui está na linha de comando, né? Então a gente tem que começar a se acostumar nesse formato, né? Se acostumar a maneira que as coisas aparecem aqui. Não é tudo colorido, não tem muita imagem. Mas eu garanto que você vai gostar muito disso. Se você não está achando estranho agora, com o tempo vai ficar melhor. Então aqui a gente diz, né, o help e ele dá o ajuda para você. Então ele fala qual é o usage, como é que você usa esse comando. Você digita mkdir, alguma opção caso você queira aqui e o nome do diretório, né? Então você cria o diretório, os diretórios, se eles não já existem. Então se já existiu o diretório, provavelmente vai dar uma mensagem de erro. Uma coisa interessante, ó, se eu pressionar Enter aqui no terminal, ele vai abrindo linhas sem fazer nada, estou pressionando Enter. Mas se eu quiser limpar essa tela, eu uso o comando Clear. E aí ele limpa essa tela para mim, deixa tudo como estava antes. Se eu quiser fazer de novo, mkdir menos help, eu vejo o comando. Né? Vejo todo o detalhe do comando. E o próprio help está descrito aqui. Ó. O help é que ele faz display, this help and exit. Então ele mostra display, né? Esse comando, esse help aqui e sai. Então ele só faz isso e volta para a linha de comando. A gente tem um nomezinho que a gente chama desse cursor que fica aqui, né, piscando, é o cursor. E a gente chama essa estrutura aqui que fica aguardando que você digita de prompt. É como se fosse prompt, se eu for traduzir para o inglês em linguagem livre, é a prontidão, é o lugar onde ele fica esperando que você digite alguma coisa. Então, aqui eu vou limpar de novo. Quem é que lembra aí? No Linux tem uma coisa muito legal. Se eu apertar a setinha para cima do teclado, ele repete a linha dos comandos que eu fiz. Ó. Clear, tá tudo aqui voltando. Né? Se eu botar para baixo, ele também vai descer nessa sequência. Então, lembrando, eu posso digitar o comando clear, mas como vocês já aprenderam, eu posso digitar a seta para cima, uma vez, duas, e o comando vai estar lá na lista, no meu histórico. Eu vou apertar Enter e ele limpa para mim. E aí, qual comando que eu falei que ele vai mostrar o caminho que a gente está agora? É pwd, né? Esse comando aqui, ó, ele diz, eu estou no diretório home e no diretório Charles B, que por acaso é o meu. Se você tiver na sua máquina, vai ser o nome do seu usuário, aí, provavelmente seu nome, algum nome que você criou, tá? Então aí, lembrando, qual foi o comando que eu disse que criava o diretório? É o mkdir, tá aqui, ó. E aí eu tenho uma opção que é de colocar o nome do diretório, né? Então eu vou colocar um nome aqui, lembre-se, nome de diretório, nome de pasta, se você já tem essa experiência lá do Windows ou até mesmo do Linux em formato gráfico, você não pode começar com um caractere especial, né? Tem uma série de coisas, de regras. Então, assim, inicialmente o que eu digo para você é assim, não coloque, se você quer usar acento, tio, não faça isso. Utilize um nome mais limpo possível. Se você quer colocar nomes compostos, utilize ou o tracinho, né, que a gente chama o dash, ou o underscore, o sublinhado lá, que vai ficar bem melhor, tá? Então eu vou colocar aqui um diretório chamado aula, e aí eu vou colocar um underscore e vou colocar terminais, certo? Ou melhor, aula sobre terminal. E aí o terminal é esse aqui, né? Não é terminal de ônibus. E aqui, ó, criei o diretório. Ah, mas ele não diz nada. É, porque se tivesse dado erro, ele ia retornar para mim que deu um erro, certo? Isso quer dizer o quê? Que agora eu tenho um diretório aqui dentro desse meu caminho, que eu ainda estou no PWD, no meu caminho. Então, dentro desse diretório, eu tenho um outro agora, que se chama aula sobre terminal. E aí, como é que eu faço? Aqui, ó, embaixo, eu tenho aqui o comando ls, né, do lado aqui, ó, visualizar o diretório, comando mkd, e logo embaixo eu tenho o cd, que é change directory, para mudar
o diretório atual. Então, eu estou nesse diretório aqui agora, mas agora eu quero mudar para o novo diretório que eu criei. Ora, se ele está criado dentro desse que eu estou atualmente, eu só preciso digitar cd change directory e colocar aqui o nome dele, aula sobre terminal. E aí eu entro dentro do diretório, certo? Se eu agora usar esse primeiro comando aqui, que é list, aqui, lista os arquivos diferentes que tem lá dentro, ele não vai me mostrar nada. Por quê? Porque eu não criei nada aqui ainda dentro. Então esse é um diretório vazio, né? E se eu criar algum outro diretório dentro dele, eu vou usar o mesmo comando, brincadeira, vou chamar de exemplo 01, vamos supor. Vai ser o nome desse meu diretório. Quando eu criar e dar um ls, aí ele já vai mostrar que eu tenho esse diretório aqui dentro. Então, se você imaginar isso como árvore, né, eu tenho o meu diretório padrão, o meu caminho, que é o meu home, quando eu entrei aqui, então o diretório barra home barra Charles B, que é o meu diretório. Depois disso, eu criei um diretório chamado aula sobre terminal e dentro dele tem o exemplo 1, que eu posso entrar nele também agora com o comando change directory, com cd, exemplo 1, certo? E aí tem um atalho interessante que representa, né, dentro de cada diretório, você tanto o diretório local corrente quanto o diretório anterior. E aí esse diretório atual eu represento com um ponto, ele vai aparecer como um atalho quando eu listar com detalhes aqui o conteúdo, e dois pontos, ponto, ponto, não é dois pontos, né? O sinal que a gente está usando é um ponto seguido de outro, ele volta para o diretório anterior. Se eu usar agora o pwd, ele vai me mostrar o caminho que eu estou. Eu estou no Home Charles B, aula sobre terminal exemplo 01. Então, isso quer dizer o quê? Eu criei um diretório, entrei dentro dele e criei outro diretório e entrei dentro dele. Então, se eu quiser voltar para o diretório anterior, que é a aula sobre terminal, eu posso digitar cd espaço ponto ponto assim, um ponto do lado do outro. Quando eu pressionar Enter, perceba, aqui dentro eu estou em exemplo, ele tem que voltar para esse diretório anterior. E é isso que ele vai fazer agora. E aí, se eu der um ls de novo, ele vai mostrar que eu tenho esse diretório aqui dentro. Tá? Então, se a gente imaginar como uma árvore, né, eu tenho meu diretório, tenho aula sobre terminal logo embaixo dele, e dentro dele o exemplo 01, certo? E aí, agora eu vou mostrar a vocês se a gente criar, vamos supor, um arquivo dentro desse terminal. Tem um comando que ele vai criar um arquivo vazio, por enquanto eu não vou mostrar nada do editor, não agora, mas daqui a pouco. Mas eu vou criar um arquivo de exemplo dentro desse diretório exemplo 1. Então eu vou entrar nele novamente, cd exemplo 1. Tem uma coisa interessante aqui também para mostrar. Eu posso digitar o nome todo, mas no terminal do Linux, se eu der um tab, depois que eu digito a primeira letra, ele completa para mim. Então cd é x ou e, dou um tab, ele já completa. Isso é muito bacana. Aí tem um comando aqui que chama tout. O tout ele vai criar um arquivo, caso o arquivo não exista, né? E esse arquivo vai estar vazio lá. Então, veja só, eu vou dar um ls aqui, não tem nada, certo? Não tem nada porque o diretório está vazio, né? Vou limpar aqui a tela para ficar melhor. Lembrando a vocês o caminho de novo, né? A gente está dentro do diretório exemplo 01, exemplo underscore 01, que está dentro do aula underscore sobre underscore terminal. Então, se eu usar esse comando tout, eu vou criar um arquivo aí dentro desse diretório. E aí eu vou criar o arquivo aula 01, certo? E aí vai ser um arquivo txt, um arquivo de texto. Quando eu faço isso, eu crio esse arquivo aqui dentro, mas esse arquivo está vazio. Aula 01. Mas ele está dentro desse diretório, então eu tenho agora um arquivo dentro do diretório, certo? Isso é uma maneira que a gente tem, né, de listar os arquivos. Na verdade, antes eu criei o arquivo e eu estou listando ele aí, mas eu tenho como abrir esse arquivo com um editor e mudar o que tem dentro dele. Tem um editor que vem no Linux, que é o VI, né, VI, que ele, ou VIM, que é a versão, no caso, com mais features, mais opções dele, do VI, uma evolução do VI, que eu consigo editar as coisas aí dentro, né? Ele funciona como um editor qualquer, só que o VI ele tem alguns comandinhos que são tipo, para você, no caso, começar a utilizar, você tem que se acostumar um pouco com ele. Então aqui, ó, se eu for lá no VI e colocar VI aula 1 txt, só digitei aula e dei um tab, ele já completou. Ele vai entrar no editor desse arquivo, né?
E aqui, agora, ele está mostrando aqui embaixo que eu estou editando o aula 1 TXT. E o VI tem uma coisa interessante que é para você começar a escrever, você aperta o Insert do teclado. Então, eu vou apertar Insert e ele vai mostrar aqui que eu estou no modo de Insert. E aí eu vou colocar arquivo de exemplo da aula 1, certo? Isso é só um teste, né? E aí criei aqui, posso colocar qualquer outra coisa aqui. Olá mundo. Aqui lembrando que é dentro do arquivo, eu posso escrever o que eu quiser, é um arquivo de texto, né? Olá mundo, até a próxima. Vou colocar assim, certo? 3 linhas. E aí agora eu vou sair, aí o VI tem essa coisa também para você sair do modo de inserção, que é esse insert aqui, você aperta ESC. Depois eu vou dar uma sequência de 2 comandos que é para gravar e para sair. Para gravar é W, que é write, e para sair é Q, que é quit. Então eu vou colocar os dois em seguida. Então write e quit ele vai sair dessa tela e vai salvar. Isso quer dizer o quê? Que agora eu tenho aquelas 3 linhas dentro desse arquivo aqui, né? Se eu der um ls, o arquivo continua aí, né? Se eu quiser saber mais detalhes do arquivo, eu posso colocar ls-a. Ele, na verdade, ele vai colocar os detalhes desse diretório, né? E eu posso colocar mais detalhes ainda sobre os arquivos agora sim, onde ele coloca essa primeira referência aqui, todo o diretório aqui no Linux que você listar, ele vai mostrar esse ponto, que é o atalho que representa o diretório local, e esses 2 pontos, que é a referência, o link para o diretório anterior. Então, esses 2 aqui vão ser padrão, né? Sempre que você criar um diretório. E aqui ele está mostrando o que é que eu tenho dentro dele, tá? Dentro dele eu tenho esse arquivo aula01.txt, a data que foi criada ou modificada com a hora, né? E aqui eu tenho o tamanho dele em bytes, tá? Tem, dizendo que tem 61 bytes. E aqui é quem é o dono e o autor do arquivo. E aqui também é uma parte de quais os direitos que cada nível tem, né? E aí é uma coisa um pouco mais complexa, a gente vai ver mais na frente. Mas basicamente ele está dizendo aqui que eu posso ler o arquivo, read. Então é se fosse o root desse sistema, o usuário atual e os outros usuários, o que cada um tem de direito. Então são 3 estados, né, de read e write, né, e execução. E aqui, que é esse xzinho aqui. Então, isso é só um detalhe. Outra coisa interessante é a gente tem um comandinho aqui que é o cat, que a gente pode ler o conteúdo do diretório. Então, se eu colocar a aula, ele lê, imprime na tela o conteúdo de um arquivo, melhor falando. Eu acabei de falar diretório, me desculpem. Então, aqui eu vou colocar isso e ele vai dizer qual é o conteúdo do meu arquivo. Então, até agora o que foi que a gente viu? A gente está vendo como a gente cria diretórios, muda de lugar, né? Muda de um diretório para outro. Como a gente cria um arquivo, eu podia ter criado direto no VI ou outro editor se tivesse instalado na minha máquina, aqui nesse meu Linux. E também eu estou mostrando como mostrar o conteúdo de um diretório, com os diretórios com detalhes, né, os diretórios ocultos, que são esses links aqui. E também como você lê o conteúdo de um diretório, tá? Então a gente tem também um move, que a gente pode mover os arquivos ou renomear arquivos. Se você coloca um nome e o destino dele, né, é o outro nome, ele vai só renomear. Por exemplo, vou dar uma limpada aqui agora nessa tela, lembrando que é o comando clear. E aqui eu vou listar de novo, tá? ls menos, eu uso sempre né, essa opção aqui para detalhar tudo. Mas se eu colocar só ls, vai mostrar o nome do arquivo, tá? Para não complicar, ls para vocês. Então aqui eu tenho o arquivo aula 1. Se eu usar o MV olhando aqui do lado é o move. Ele move de um lugar para outro, ou então ele renomeia o arquivo, caso você não coloque um destino de diretório. Então, aula 1.txt, eu posso renomear ele para, sei lá, casa, um nome qualquer, casa.txt. Quando eu faço isso, ele vai mover, ele vai renomear esse arquivo. O arquivo tinha um nome, agora vai ter outro. Quando eu listo aqui, agora não tem mais a aula 01, né? Vou até dar um clear aqui para vocês entenderem. Então, veja, o move pegou esse nome aqui, aula1.txt, renomeou o arquivo para esse nome aqui. Então, esse nome não existe mais. Existe esse agora, né? Então, vou limpar aqui com clear. Ó. Se eu der um ls, né? Aqui, ele vai mostrar o caso. E para provar que é o mesmo arquivo, eu vou ler o conteúdo dele com cat. Vocês vão ver que está lá
o conteúdo sendo o mesmo, certo? Então aqui a gente aprendeu a fazer o quê? Criamos um diretório, eu acabei de listar o que tem dentro do diretório, criei um arquivo, fiz uma edição de um arquivo e movi, no caso, na verdade eu renomeei o arquivo, mudei o nome com o comando move. Mas eu tenho como mover também esse arquivo de diretório. Como assim? Eu posso voltar aqui um diretório, lembre-se que é cd ponto ponto, então volta para o diretório anterior aqui, né? Eu estou em exemplo, vou voltar para a aula sobre terminal. E aqui eu vou criar um diretório, né, chamado mkdir, lembrando o exemplo 202, tá? Então, errei o comando, ó. Pronto. Como eu falei, quando você erra o comando, ele vai dar aqui, ó, você não foi encontrado, comando not found. Você queria dizer, né, did you mean mkdir, mkdic, mkdist, na verdade era o mkdir, né, esse aqui. E aí eu vou colocar o certo agora. Ó, vou voltar, tá errado aqui, eu vou corrigir. E aí sim ele vai criar, tá? Aí se eu der um ls aqui, ó, tem o exemplo 01 e o exemplo 02. Se eu der um ls-r, ele vai mostrar tudo que tem dentro, ó. Ele diz, ó, eu tenho aqui o ponto, né? Nesse diretório local, esse R quer dizer maiúsculo, quer dizer recursivo. Eu vou mostrar tudo que tem dentro e os subníveis. Então ele está dizendo, ó, eu tenho um diretório, no diretório local chamado exemplo, dentro dele eu tenho casa.txt e eu tenho aqui um outro diretório chamado exemplo 2. E não tem nada dentro dele, então por isso não apareceu nada embaixo, né? Então aqui eu vou limpar de novo, vou dar um ls. Aí lembrando que eu tenho esses dois diretórios. Ora, se eu tenho dentro do exemplo 1 um arquivo casa, né? Se eu der aqui um cd exemplo 01 e dar um ls, o casa está lá. Eu posso mover daqui se eu quiser, mas ia ser um pouco mais complexo, então eu vou mostrar só movendo simples. Por exemplo, aqui eu voltei para o diretório anterior e agora eu estou aqui, ó, no meu diretório aula sobre terminal, exemplo 1, exemplo 2. Vou limpar. O que é que eu quero fazer? Se eu der um ls aqui, eu tenho o exemplo 1 e eu sei que dentro dele tem o arquivo casa. Então eu posso fazer isso, ó, mv, exemplo 1. O arquivo é casa. Então aqui no Linux a gente bota a barra para a direita, né? No Windows a convenção é a barra para a esquerda, por exemplo, para separar os diretórios. No Linux é barra para a direita para fazer essa separação, tá certo? Então aqui eu tenho o arquivo casa.txt, tá aí. E eu disse que vou mover ele para onde? Para diretório exemplo 02. Então o que é que esse comando está dizendo? Ele está movendo o arquivo casa.txt que estava dentro do exemplo 01 para exemplo 02. Aí quando eu der um Enter, a gente vai ver que não vai mudar nada quando eu mostrar aqui com ls, porque eu estou mostrando só os diretórios, mas a gente sabe que, na verdade, o arquivo agora está aqui dentro, exemplo 02. Então, se eu entrar aqui em exemplo 02 e dar um ls, o arquivo está lá dentro. Né? Se eu voltar para mostrar tudo numa visão geral, ls-r, que é o recursivo para mostrar tudo, ele vai mostrar, ó. E agora, na verdade, o arquivo não está mais em exemplo 01, está em exemplo 02. Então, com isso, a gente viu, né, essa parte de mover um arquivo e tudo mais. Tem um outro comando também, que é o de copiar. Então, eu posso fazer uma cópia do arquivo, em vez de mover ele. Então, o que é que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso pegar esse casa e colocar lá dentro do exemplo 01 a cópia. E aí, seguindo a lógica de tudo que a gente fez agora, seria o quê? Se você vê o comando que copia, é esse aqui, ó, cp. Né? Então, o comando cp vai copiar. Copiar o quê? Copiar do destino, de onde eu quiser, para a origem. Então, aqui, ó, exemplo 02. Eu sei que eu tenho o arquivo casa.txt lá dentro e eu quero copiar, fazer uma cópia dele para exemplo 01, certo? Então, eu estou pegando esse arquivo e fazendo uma cópia dentro dele. Quando eu der Enter, e aí agora eu vou listar tudo, vou limpar aqui, tá? Lembrando que eu copiei de casa 2 para exemplo 01. E o que é que eu tenho que ter? Veja, aqui, melhor dar um Enter aqui em vez de limpar, né? Para deixar claro. Quando eu listei antes aqui, ele estava, exemplo 01 estava vazio e exemplo 02 tinha um arquivo casa. Só que agora eu fiz um CP, um copy de casa.txt que está dentro do exemplo 02 para o diretório exemplo 01, para essa pasta aqui. Então, os dois agora vão ficar com o mesmo arquivo, que eu fiz uma cópia. Então, se eu fizer aqui ls-r, olha lá. Eu tenho exemplo 01 com arquivo casa e exemplo 02 com arquivo casa, né? E aí, para não deixar tudo com o mesmo nome, eu vou nomear, eu vou chamar de casa 01 e casa 02, e aí a gente vai ter
dois arquivos diferentes. Como é que eu posso fazer? Eu posso mover direto, né? Eu posso entrar no diretório. Eu vou entrar no diretório, exemplo 01. Quando eu dou um ls, o que é que eu faço? Mover, que na verdade é para renomear casa txt para casa 01. Só porque está dentro do diretório 01 eu vou dar esse nome, tá? Pode ser qualquer nome que você desse, não importa. E agora eu vou listar, ele está aí, casa 01. E agora eu vou voltar com cd ponto ponto, eu volto para o anterior, entro no exemplo 02, entrando, e vou fazer a mesma coisa, renomear, né? Casa txt, eu vou até botar para cima e só aproveitar aqui, ó, para mudar a casa 02. E aqui, ó, quando estava antes, os dois tava casa aqui. Agora, quando eu der um ls-r, ele vai... Opa, eu estou dentro do diretório exemplo 02. Deixa eu voltar um diretório, né? Voltar para o anterior. E aí, quando eu fizer agora o ls-r, olha lá. Como eu renomeei, né? Então, exemplo 01 tem casa 01 txt e exemplo 02 tem casa 02. Os arquivos têm o mesmo conteúdo, tá bom? Então, tem algumas outras coisas também, que é criação de variável de ambiente, por exemplo. Você pode criar uma variável que ela fica na memória temporariamente, né? Então, por exemplo, eu posso criar uma variável aqui chamada meu nome. Essa variável vai ter o meu nome dentro dela, Charles. Então, aqui eu posso fazer export. Quando eu faço isso, estou criando uma variável de ambiente. Isso aqui é considerado um pouco mais avançado, porém... eu acho que é bom que vocês saibam logo que é uma variável de ambiente. E aqui eu vou chamar ela de meu nome. Meu underscore nome, eu vou colocar um igual aqui. E aqui eu vou dizer que meu nome, o valor dela é Charles. Aí é interessante colocar essas aspas, porque é o conceito de string, para você dizer que o conteúdo dessa variável é tudo que tiver dentro dessas aspas. Então eu estou pegando o nome Charles e colocando dentro dessa variável, quando eu exportei a variável para o sistema. E aí eu vou fazer isso aqui. Para você ler o conteúdo de uma variável, né? Eu criei essa variável de ambiente e você usa um comando que chama echo. Echo aqui se escreve desse jeito em inglês, que é com um H. Então fica echo, né, em português, mas a gente chama echo. E aí, para listar uma variável, eu uso o cifrão. E aí eu estou dizendo que essa é uma variável de ambiente, meu nome. Quando eu faço isso, ó, ele me mostra o conteúdo dela, que é Charles. Tá? Aí veja, para você não ficar muito maluco ou maluca da sua cabeça, imagine que eu estou criando uma variável de ambiente. Isso quer dizer o quê? Isso é uma variável, essa aqui, que tem esse conteúdo, certo? Eu posso renomear essa variável colocando outra coisa, né? Então, Charles, exemplo, por exemplo, aqui, né? Exemplo. Vou colocar aqui. Quando eu exportar de novo, ela vai assumir esse nome, tá? Então, se eu fizer um echo aqui, ela já tem esse nome Charles exemplo. Ah, mas essa variável de ambiente pode ser usada para quê? Por exemplo, vamos supor, se eu quiser criar um diretório agora chamado Charles exemplo, em vez de digitar esse nome, eu posso usar a variável de ambiente, porque ela não representa esse texto que está aqui dentro. Então, se eu usar o comando mkdir, em vez de escrever Charles exemplo, eu colocar a variável de ambiente, essa daqui, né, colocar ó, cifrão meu nome. Então, o que é que eu estou dizendo? Eu não vou criar um diretório com esse nome, eu vou criar um diretório com o conteúdo que tiver aqui dentro dessa variável. Então, aqui, ó, quando eu fizer isso, veja que eu estou dentro do diretório aula sobre terminal. Eu der um Enter, e agora que eu der um ls, ó, vai ter um diretório lá chamado Charles Exemplo. Tá? Então, eu estou usando essa caixinha aqui, temporária, essa variável, para guardar informações que eu queira e eu posso usar ela combinada com os outros comandos. Né? Então, nesse caso, eu usei para um mkdir e quando eu usei essa variável, tem que lembrar que para o sistema operacional saber que isso é uma variável, tem que ter esse cifrão sempre. Então, eu criei uma variável com esse nome aqui. Tem outras coisas, né, que tem as variáveis de ambiente do próprio sistema operacional, por exemplo, a variável ambiente path, que ela mostra quais são todos os caminhos que estão disponíveis aqui, né? Então, se eu der um echo path, por exemplo, aí tem que colocar o cifrão, que é uma variável de ambiente, ele vai mostrar todos os caminhos que estão disponíveis dentro do meu sistema, tá? Então, não se assuste muito, porque isso aqui está mostrando vários caminhos, ó. Local bin, aí 2 pontos, aí vem outro caminho, aí 2 pontos, outro caminho e assim por diante. Isso aqui serve quando você quiser
deixar alguns aplicativos prontos para serem usados e o caminho dele tem que estar disponível no path. Isso é um exemplo de variável de ambiente do sistema, só que a gente criou a da gente, né? E as variáveis vão estar lá. E aí eu posso limpar aqui a tela. E se eu for lá, minha variável de ambiente está criada, né? Tá meu nome, ela está aqui. Tá com esse meu texto dentro. Lembrando que isso é diferente do diretório que eu criei, né? Porque esse diretório eu criei, ele é um diretório e ele existe aqui só porque eu usei essa variável para criar ele, tá? Então, acho que a gente cobriu aqui, tá? Pelo menos o básico dos comandos do que é uma variável de ambiente, como utilizar. Eu acredito que agora vai ficar um pouco mais fácil para vocês navegarem aí no terminal, né? Sempre vendo o PWD aqui, onde é que eu tô, ls, "-la", para ver todos os detalhes dos arquivos. Se eu quiser que seja recursivo, tudo embaixo, eu posso colocar um R aqui, eu posso aglutinar opções, né? Eu posso botar "-lr" aqui e ele vai listar com os detalhes, ou se eu tirar esse L aqui, ele lista sem os detalhes, né, de arquivo. Então, isso aqui já é o básico que você precisa, pelo menos para se situar dentro do terminal, né? E conseguir executar o Python, por exemplo, né? Python 3, que eu sei lá que eu tenho aqui, ele mostra a versão do Python e o sai, tá? Então, são N coisas que eu posso fazer aqui. São um bom exemplo que eu posso fazer, né? Aqui, ó, posso entrar no meu diretório Charles Exemplo, ali eu dei um CD nele, né? Lembra que ele existe. Eu posso usar aqui um VI ou Vim para criar um arquivo chamado exemplo.py, já que a gente está derivando aqui, né, o curso de. Isso aqui vai derivar para o curso de Python. Então aqui eu vou escrever só print, eu colocar entre aspas aqui, bem-vindo ao curso de Python, certo? Isso aqui é o meu único comando, né? E eu posso colocar até um outro print aqui com o Olá Mundo para dar sorte. A tradição aqui, né? Olá Mundo. Colocar entre aspas lembrando, né? Olá Mundo. É aqui. E aí eu coloquei dois comandos prints aqui, né? E aí agora eu vou sair e gravar. E veja, eu tenho dentro desse Linux aqui, eu tenho um Python instalado. Se eu colocar Python 3 menos versão, né, que é version, ele vai dizer que eu tenho esse Python instalado aqui nesse sistema. Então, se eu vier aqui agora e colocar Python 3 e mandar executar o meu arquivo Python lá na linha de comando, ele vai, opa, fiz alguma coisa de errado, né? O que foi que eu fiz? Vamos ler aqui, ó. Ele está dizendo que o parênteses não foi fechado, né? Aí eu poderia ter dito, ah, não, eu errei de propósito para ver se vocês estão ligados, mas realmente eu errei. Vejam que nada é perfeito, né? O que é que eu posso fazer? Se errou, não importa o tamanho do erro, e sim a velocidade para limpar, né? Então aqui, ó, eu posso chegar e lembrar, ó, realmente eu fiz errado aqui, ó. Eu vou voltar lá, vou fechar aqui o parêntese, agora está tudo certinho. E aí eu acredito que agora vai funcionar, né? Agora eu vou rodar o comando Python aqui, 3, e agora eu tenho o resultado, tá? Então até quando erra é bom porque a gente vê que é só ir lá e consertar. E aqui, ó, é muito claro, ele fala, ó, o parênteses nunca foi fechado. Por quê? Porque a linguagem exige, né, que você abra o parênteses e feche ele toda vez, tá? Então aqui, ó, eu consegui ler, e se eu der uma listada aqui, ls, meu arquivo está lá dentro, né? E ele é executado com Python, porque aí o Python vai interpretar que aqueles comandos estão escritos no Python de maneira certa. Tá bom? Então é isso. A gente vai se executando o terminal melhor, se acostumando com o terminal, porque é bem mais, na minha opinião, bem mais divertido de fazer as coisas, bem mais ágil. E também a gente, né, tem essa familiaridade e vocês vão ver que com o tempo, quanto mais complexo ficam as coisas, menos, né, mais tempo você quer ganhar, né? Você quer deixar as coisas ágeis, então a sua agilidade no terminal ela vai aumentar muito mais. E aí, esse terminal que está aqui sozinho, né, que você pode abrir o terminal, como abrir no Windows também, no Mac, ele vai estar acoplado geralmente à sua IDE, né? Você vai estar trabalhando, por exemplo, no Visual Studio e vai ter o seu terminal lá para você fazer os testes. Ok, pessoal? Espero que isso tenha sido claro para vocês, que o terminal não é nenhum bicho de sete cabeças, então você
já pode aí fazer os primeiros testes e fazer um teste no terminal. E vendo também que é muito fácil você buscar ajuda aqui, né? Vai lá no sistema e como utilizar o terminal, como utilizar o PowerShell, o que seja, né? O terminal, ele vai mostrar os comandos básicos, não é nada demais, você pode tentar. Tá bom? É isso, um grande abraço e te vejo na próxima aula.